O vídeo que eu vou estar compartilhando hoje é sobre perguntas e respostas. Perguntas de curiosidade sobre a Turquia que os meus seguidores participaram através de um post que eu publiquei e eles fizeram as perguntas e eu vou estar respondendo relacionado às curiosidades da Turquia. Então, olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. Antes de estar indo ao tema de hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no meu canal a estar se inscrevendo, ativando o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, deixar o seu like, participar nos comentários aqui embaixo, é muito importante, tanto o seu like quanto o seu comentário, o que você está achando do conteúdo e dos vídeos. E se quiser compartilhar, eu agradeço. Sejam todos bem-vindos e fique até o final desse vídeo, combinado? Então vamos lá. Como eu falei, o vídeo de hoje é sobre um post que eu pedi para os meus seguidores estarem fazendo perguntas relacionadas à curiosidade que eles têm da Turquia. E, para minha surpresa, realmente muitos participaram. Eu agradeço a participação, a colaboração e a interação de todos. Vou estar citando as perguntas e o nome da pessoa que fez a pergunta e de qual cidade que ele é. Lógico que todos brasileiros. Primeira pergunta. Qual a cidade mais interessante para conhecer fora da rota turística, aquela que os turcos adoram, mas não é famosa? Quem fez essa pergunta foi o Antônio, da cidade de Viseu, Portugal. Oh, Portugal! Tá. Qual a cidade mais interessante para conhecer? É difícil falar, porque assim, todas as cidades aqui da Turquia são cidades muito interessantes para se conhecer, porque é um país rico de cultura milenar, cultura relacionada a cristianismo, voltado ao otomano, né, Constantinopla. Então é difícil eu citar aqui uma cidade, porque praticamente todas elas fazem parte da rota de turismo, inclusive dos turcos. As mais conhecidas são Pamukkale, Bodrum, Antalya, Izmir, Istambul, né, que é o ponto de chegada para quem vem para a Turquia, que muitos acham que Istambul é a capital da Turquia, mas não é. A capital da Turquia é Ankara, a famosíssima Capadóquia, ou Capadócia, né, que eu conheci, Safranbolu, Ordu, Giresun, Trabzon, as cidades da região do Mar Negro, né? Então, é difícil eu citar. E praticamente eu acredito que todas elas realmente fazem parte aí da rota de turismo dos próprios turcos. Ok, Antônio? Segunda pergunta. Chamar um libanês de turco é perigoso levar uns socos? E se chamar um turco de libanês, ele também apela? Quem fez essa pergunta foi Ney Campos, de Jacareí, Brasil. Olha, isso é uma curiosidade da maioria, não só de brasileiros, acredito que no mundo inteiro, de querer saber qual a origem dessa desavença que há entre os turcos e os libaneses. Ou seja, os turcos não gostam de ser confundidos com árabes, sírios, que fazem fronteira com a Turquia, assim como os árabes e os sírios não gostam de ser confundido com os turcos. Existe, sim, uma rivalidade entre os turcos e os curdos, né, que fazem fronteira com a Turquia e que a maioria também mora aqui, tem bastante curdos aqui na Turquia, mas existe essa rivalidade entre eles. Ambos não se dão muito bem, que praticamente sim, se a gente for ver a nível mundial, existe realmente essas
intrigas entre países, existe, por exemplo, europeus que não gostam do Brasil, que não gostam de brasileiro, e existe brasileiro que não gosta de europeu. Então, isso daí é uma questão bem complicada para estar se tratando. Mas, provavelmente, essa desavença entre eles é coisa muito antiga, né? Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta, né? Apesar que é difícil, mas eu também não sei por que existe essa rivalidade, né? Se a gente for pesquisar a fundo, algum sentido tem lá atrás, né? O motivo pelo qual eles não se dão muito bem. Terceira pergunta. A cultura do chá. É verdade que recusar uma xícara de chá é o mesmo que recusar a amizade? Quem fez essa pergunta foi o Pedro Messil, do Rio de Janeiro. Na verdade, ele fez 3 perguntas. Bom, a cultura do chá. O chá aqui, ele é uma bebida servida entre família e amigos, parentes. Realmente é uma cultura de se tomar chá várias vezes ao dia e sempre acompanhado de alguém. Essa cultura de que se recusar um chá é o mesmo que recusar a amizade é porque assim, o chá, ele é mais a proximidade entre as pessoas, né? Se degusta de um chá acompanhado de amigos, com um bate-papo, né? E é uma bebida que é levada por horas, praticamente é acompanhado de refeição, né? Tanto é que o kavalter, que é uma pequena refeição, ela é acompanhada do chai. Também é consumido muito café, porém o chá aqui realmente em qualquer parte da Turquia que você for, restaurante, bar, hotel, nos parques, você vai ver que as pessoas estão ali reunidas com uma xícara de chá, né? Com o bule também próprio para fazer o chá e ali pequenos petiscos. Mas é muito importante o chá para eles, principalmente acompanhados. A segunda pergunta que o Pedro fez é como é atravessar o continente por um túnel. Esse túnel é onde está ligado a parte da Turquia à Europa e a parte da Ásia. Realmente, quando você chega em Istambul, você passa por debaixo desse túnel, que ele foi construído abaixo do nível do mar. Ou seja, lógico que não dá para você ver o mar, mas você sabe que o mar está acima. E ele realmente é um túnel muito longo. E quando eu cheguei em Istambul, eu cheguei por volta de 10 e pouco da noite, então praticamente não se deu para ver muita coisa, né? Mas a pessoa falou para mim, você tá passando por debaixo do mar. Eu falei, interessante, mas é normal, né? Só você fica perplexo, surpreso por estar atravessando um túnel pelo mar. A terceira que ele fez, café turco e a curiosidade de ler o futuro por meio dos desenhos. Realmente existe essa cultura aqui de estar se lendo. No final do consumo do café, existe, lógico, pessoas que têm um entendimento, né? Não é qualquer um. Eu, por exemplo, se eu pegar o meu café no final, virar a xícara de cabeça para baixo com a borra e tentar ler ali os desenhos, eu não vou saber absolutamente nada porque eu não tenho esse dom. Eu acredito que é um dom que a pessoa tem, mas faz parte realmente da cultura deles estarem lendo no final, né? Se toma o café normal e no final que fica a borra do café, porque o café aqui na Turquia não é coado como nós brasileiros fazemos, eles viram a xícara de cabeça para baixo. E depois ali de um tempo que a borra desce, né, se forma ali desenhos ao redor da xícara e a pessoa ali começa a ler ali, decifrar aqueles desenhos, né, como se estivesse lendo o futuro. Ok, Pedro? Quarta pergunta. Na Turquia, qual é o regime do governo? Quem fez essa pergunta foi o Roberto Albert, do Rio de Janeiro. Bom, aqui existe, como no Brasil, vários partidos, né? O presidente Erdogan faz parte do AKP Parti, se eu não me engano. Tem o CHP, que é outros concorrentes. Porém, como existe no Brasil
essa questão de esquerda e de direita, aqui não é bem definido dessa forma, né? Mas sabemos que o presidente já está há muito tempo no poder, né? Se eu não me engano, há mais de 20 anos que ele está no poder. Então, e já vai para uma próxima eleição, né? Mas essa questão de direita e esquerda aqui não é visível, né? Ok, Roberto? Costumes, como são as amizades? Quem me fez essa pergunta foi o Demian Soares, de Tangará da Serra. Costumes, como são as amizades? Bom, as amizades aqui na Turquia, ela é um pouco reservada. Não existe muita liberdade na questão de amizades, assim, eu vou falar a nível de pessoas que são casadas, né? Os solteiros, os jovens principalmente, eles têm os seus amigos, os homens as suas amigas, né? Tem esse convívio próximo, saem junto, participam de eventos junto, né? Senta na beira do mar juntos, fazem as suas funcionalidades entre amigos de forma normal. Porém, já para os casados, os casais, já é outra história. Ou seja, tanto é que quando uma família turca, né, um casal turco, recebe amigos em suas casas, geralmente as mulheres ficam na cozinha fazendo a preparação das refeições, né? Todas vão ali se reunir, enquanto os homens, os maridos, ficam na sala. Então não tem muito esse hábito da aproximação de casais, né, amigos. É mais reservado, mais tradicional, né, mais voltado assim para o costume do respeito, né, de uma certa distância, até a maneira como você vai receber. Por exemplo, se teu marido recebe um amigo em casa, você tem que saber como se comportar, né? Não ser aquela pessoa extravagante, muito, como eles falam, dada, né? Porque às vezes a pessoa pode confundir a tua simpatia com outra coisa. Então, existe um certo limite e respeito. Mas é dessa forma. Os jovens, né? Você anda na rua, você vê os jovens normais, né? Amigos e amigas, em bares também, em festas. Porém, já se tratando de casais, já um respeito maior, então há um certo distanciamento aí, não existe muita, né? Como a gente brasileiro, que existe essa aproximação. Sexta pergunta. Como você foi parar aí? Como é morar em um país em constante conflito interno e externo? Quem me fez essa pergunta foi o Lucas, mas eu não sei de qual cidade. Bom, como eu vim parar aqui na Turquia, já faz 2 anos e meio que eu estou aqui na Turquia. Eu estava no Brasil, morando em Criciúma, e trabalhava como auxiliar de cozinha num restaurante da cidade. E eu estava me programando, na verdade, para ir para Portugal a trabalho. Inclusive, eu já estava em contato com uma cafeteria, que é realmente uma cafeteria, era coisa séria, né? O dono dessa cafeteria me mandou todo o cardápio, né? O que ele servia, como que era o trabalho, questão de salário, questão de moradia, né? Então, assim, eu realmente estava decidida a ir para Portugal para trabalhar lá, lógico, morar o tempo que fosse possível eu ficar. Por isso até que eu tirei meu passaporte. Porém, não deu certo. Quando começa a dar umas coisas erradas, eu acredito que realmente ali é um sinal que não ia dar certo de você ir, né? Então começou a acontecer uns contratempos que fez eu deixar de lado. Eu falei assim, não, vou esperar um outro momento, né? Quem sabe em um outro país. O meu sonho, antigamente, realmente era de conhecer a Turquia. Tanto é que antes de vir para a Turquia, eu já ouvia música turca. Eu baixei no meu aplicativo
do celular uma rádio turca, então todos os dias eu dormia e acordava ouvindo música turca. Procurei baixar aplicativos para aprender o básico do idioma, né? E foi quando eu conheci uma pessoa pela internet, a gente conversando, né? E pintou essa oportunidade de eu vir conhecer a Turquia e, obviamente, conhecer ele também. E foi aonde eu acabei ficando até hoje. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Daqui parece uma ditadura. O que você acha? O Marcos Belfort, do Distrito Federal, me fez essa pergunta. Realmente, a visão de todos nós que estamos fora da Turquia, seja brasileiro ou seja de outro país, nós vemos a Turquia como um país que, além de ser muito tradicional, de muito costume, muita cultura milenar, muito voltado por o terrorismo, né? O combate ao terrorismo, na verdade, por ser um país muçulmano, onde a maioria realmente é muçulmano. Então, a gente tem essa visão de ser um país assim que vive em constante conflito interno e externo. Realmente é um país que tem conflito com Síria, né? Recentemente teve com a Grécia, né? Tanto é que teve a questão lá dos sírios que estavam tentando atravessar a fronteira da Turquia para a Grécia e até hoje não conseguiram ultrapassar as barreiras, né? A gente acompanha aqui constantemente através do mar, através por terra, e eles realmente, os gregos estão realmente em cima, impedindo que essas pessoas passem da fronteira da Turquia com a Grécia. Então, existe sim esse conflito externo, né, com países, lógico, porque cada um tem seu interesse em alguma coisa, então isso gera uma certa guerra. E fora o combate ao terrorismo, né, que na verdade estão o tempo todo atacando a Turquia, estão o tempo todo tentando atacar a Turquia. Então, o que ela faz? Ela se defende. Conflito interno é complicado porque assim, lógico que existe um conflito interno, porque cada um pensa de uma forma diferente, cada um segue um partido diferente, concorda com o presidente, o outro não concorda, então isso acaba gerando como em qualquer outro país normal. Ok, Marcos? Deixa eu ver, gente, quantos minutos? 17 minutos. Bom, esse vídeo aqui já vou avisar, ele vai ser um pouquinho longo, não vai dar para eu dividir, porque senão vai ficar meio esquisito, por causa são no total 26 perguntas. Então vamos lá, vou tentar responder o mais rápido possível. 8ª pergunta. Todas as mulheres são lindas como você? Olha, quem fez essa pergunta foi Josimar da Silva, Borborema, São Paulo. Eu acredito que foi uma piada que você fez, Josimar. Mas, respondendo, todas as mulheres turcas, realmente as mulheres turcas são muito lindas. Eu acho a beleza delas uma coisa assim, totalmente diferente, né? Nós brasileiros temos uma mistura, né? Nós somos místicos. Existe uma mistura de europeu, existe uma mistura de asiático, existe uma mistura da África, né? Então nós somos pessoas que têm ali um sangue misturado, né? Por isso que existe loiros, existe morenos, existe negros, de olhos azuis, de verde, porque recebeu ali uma miscigenação, né, de vários países. Então nós somos realmente um povo assim que tem origem de tudo um pouco. Já os turcos, as turcas, elas são realmente, como se eu falo, natas, né? São sangue puro, são muito bonitas, né? Eu admiro porque, por exemplo, a gente tem a cultura de fazer a sobrancelha fininha, né? E elas não, já elas carregam a tradição das sobrancelhas realmente grossas, né? E isso faz um diferencial. Questão dos olhos, questão de maquiagens que ela usa muito com o olho aqui egípcio, né? O olho de gato. Então, assim, eu vejo pelas jornalistas e as
atrizes, né, das séries que eu assisto, são realmente mulheres muito lindas. Eu admiro muito a beleza delas, mas cada uma tem a sua particularidade, né? Existem brasileiras também muito lindas, que eu acho que na verdade todas são lindas, né? Asiático, europeu, cada um com sua particularidade, mas tem muita turca bonita. A Michele de Paula, de São José dos Campos, perguntou: qual língua os turcos falam? Você domina bem o idioma? Bom, a língua turca, ela nasceu do grego, né? Então, assim, ele foi, se eu não me engano, o Atatürk mesmo, que pegou ali, porque ele é da Grécia, né? Muitos acham que ele é turco, mas ele nasceu na Grécia, se eu não me engano, a família dele é da Grécia. E ele fez uma adaptação, né? O turco, na verdade, ele tem um pouquinho ali puxado pro lado do árabe, né? E ele fez uma adaptação da língua que praticamente, realmente é uma língua original da Turquia. Se eu domino bem o idioma, Paula, eu vou ser bem sincera com você. Eu não domino o idioma, eu ainda não estou no nível intermediário, eu estou no básico do básico, mas por quê? Não é porque é difícil. Tem a sua dificuldade? Tem. Porém, eu dei uma vacilada porque eu convivo com uma pessoa que também fala o português. Então, eu consigo entender o português dele e ele entende um pouco mais do meu português. Então, eu acabei me acostumando, né? Mas há uma necessidade muito grande de realmente eu aprender o idioma. Por quê? Porque a mãe dele não fala português, não fala outro idioma, né? Aliás, aqui na Turquia ainda é pouco falado outros idiomas. Por exemplo, o espanhol e o inglês. Não é toda a Turquia. Os mais jovens já estão abrindo as suas mentes para aprender outros idiomas e o governo investe nisso. Porém, os mais antigos, as pessoas mais idosas, elas não falam outra língua, óbvio, né? Além do turco. Então, se você quer se comunicar com essas pessoas, realmente você vai ter que aprender de qualquer jeito o idioma. E onde eu faço o quê? Eu estudo através de aplicativos, eu estudo através de vídeos que eu vejo no YouTube, através de livros que eu comprei, treino a questão da audição através de jornais, de noticiários, de programas de TV, ouço muita música acompanhando a letra, né? Mas, infelizmente, eu ainda estou no nível básico, mesmo morando já 2 anos e meio aqui na Turquia, que já deveria estar bem avançadinha, porém, justamente por causa dessa questão de acabar se acostumando com a outra pessoa que fala o mesmo idioma que você, que é um erro, né? Mas eu estou buscando aprender ainda mais. Melhor ponto turístico na sua opinião? O Luciano Macedo, de Boston, Nova York. Oh, eu achei que era só do Brasil e não é. De Boston, Nova York. Bom, o melhor ponto turístico, na minha opinião, Luciano, é meio complicado porque assim, ó, eu amo muito a Capadócia. Quando eu estava no Brasil, meu sonho era conhecer a Capadócia. Ela tem uma particularidade, aquelas casas muito antigas de pedras, que são chamadas essas famosíssimas casas de fadas, né? Porque é o formato como se fosse realmente uma casa de fadas. É muito lindo, é muito interessante, né? A questão dos balões, passeio de balão, né? Mas assim, a Capadócia ela tem um charme diferente. Conheci outras cidades da Turquia, mas vou falar, aqui ficou no meu coração, realmente é a Capadócia. Então, meu ponto turístico é Pamukkale, a Capadócia, Istambul, né? Izmir, a região do Mar Negro, né? Então, assim, vale a pena conhecer toda a Turquia, essa é a verdade. Você já visitou os locais onde estiveram, e essa é a 11ª pergunta, você já visitou os locais onde estiveram acontecimentos bíblicos? Quem me fez essa pergunta foi o Júnior, do Rio de Janeiro. Bom, infelizmente, eu ainda não tive essa oportunidade de conhecer as cidades que são as 7 igrejas da Ásia, né? Que consta lá
no livro de Apocalipse. Efésios, Esmirna, esqueci o nome das outras, mas eu ainda não tive essa oportunidade, né? Se não me engano, a casa de Maria fica em Efésios, né? Então, eu acredito que faz parte da rota turística de todos os cristãos que vêm para a Turquia, realmente querem conhecer as cidades onde teve o acontecimento das passagens bíblicas, né? A gente sabe que a Turquia é o berço do cristianismo. Se a gente pesquisar mais profundamente, a gente vai descobrir que Damasco, a ilha de Patmos, tudo fica aqui. A trajetória de Paulo, né, para pregar o evangelho aqui na Turquia. A questão da Arca de Noé, Turquia. Então, a Turquia, eu acredito que foi o começo de toda a expansão do cristianismo no mundo. Ok, Júnior? 12ª. Sobre a gastronomia turca, principais e mais populares pratos. Olha, a gastronomia turca, quem fez essa pergunta foi Frente Conservadora Norte Mineira, de Minas Gerais. É o perfil, né? Então, assim, sobre a gastronomia turca, ela é rica e diferente do mundo inteiro. Por exemplo, o kahvaltı é uma pequena refeição que é um verdadeiro banquete. Acompanha de chá, acompanha de café turco, acompanha de água, né? Mas principalmente o chai. Vem variedade de coisas. Vem pão, vem queijo, vem geleias, vem saladas, pepino, tomate, azeitona verde, azeitona preta, né? Porque aqui na Turquia é a maior produtora de azeite do mundo, né? De azeitonas. Então tem uma variedade aí de azeite, de azeitonas. Vem ovos, né? Vem o famosíssimo menemé. Então, assim, é difícil de falar quais são os principais e mais populares. Tem de pratos kofte, tem o kuru fasulye, que é o feijão, né? Tem, aqui é muito consumido carne de carneiro, né? De ovelha, até mais do que a carne de boi, né? Aqui é muito consumido, até porque a carne de carneiro, de ovelha, é mais barato do que a carne de boi. Então, talvez por isso também que eles consumam e porque faz parte da tradição. Inclusive, tem um dia reservado para o sacrifício, né, do cordeiro, e onde eles oferecem para as famílias e parentes o que sobra da carne, que eles fazem a repartição para as pessoas mais carentes. Então, são vários os pratos, mas mais que eu te falei é justamente esse, o kebab, né? O kofte, o churrasco grego, né? E fora outros pratos. 13ª pergunta. Quem é o presidente da Turquia? 28 minutos. Quem fez a pergunta foi o Antônio Leite, do Rio de Janeiro. Quem é o presidente da Turquia atualmente é Tayyip Erdogan. O nome dele se escreve Erdogan, mas o G, que é o Yumuşak-G, que tem aquele acentinho em cima, a gente não pronuncia. Então é Erdogan. Erdogan. Ele é o presidente atual da Turquia. Além da Capadóquia, qual outra atração turística tem na Turquia? Quem fez essa pergunta foi o Roy, mas não sei de que cidade que ele é. 14ª pergunta. Além da Capadócia, qual outra atração turística tem na Turquia? Como eu falei, existe a visitação do monumento que fica em Ankara, que é a capital da Turquia, que é onde está localizado o corpo de Atatürk, né, que foi o que transformou a Turquia no país. Existe Istambul, o Grand Bazar, existe o Bósforo, né, a questão da divisão ali da Europa e Ásia, existe os passeios de balões na Capadóquia, existe as piscinas naturais em Pamukkale,
né? Então, falei Efésios para conhecer lá a casa de Maria, né? Os monumentos erguidos pela Afrodite, se eu não me engano, né? Então, assim, ó, tem praticamente para todos os gostos. 15ª pergunta. Vi algumas novelas turcas e os personagens ou são delinquentes ou são tolos. O povo turco realmente são assim? Quem fez essa pergunta foi o Ronaldo, de Brasília. Olha, se tratando de ficção, a gente não pode levar muito, Ronaldo, pro pé da letra, né? Pro pé da letra. De qualificar toda a Turquia baseado em filmes, em novelas, em série. Mas existe um pouco ali realmente da cultura, da tradição, né, deles, com relação a alguns comportamentos. Por exemplo, os turcos, eles são muito impacientes. É impaciência mesmo, é zero. Então, é por isso que eles acabam sendo um pouco assim explosivos, né? Isso se vê muito nas séries, se vê muito nos filmes, e tipo assim, fala muito alto, parece que estão o tempo todo brigando, né? Então, mas a gente não pode levar a fundo o que acontece nas séries, nas novelas, para a vida real. É uma ficção, né? Mas algumas coisas realmente estão ali junto com alguns comportamentos que realmente são tratados nos filmes. 16ª pergunta. Como é a música popular turca? Quem fez essa pergunta foi o Big Dog, de Rio de Janeiro. É nome do perfil, gente. Como que é a música popular turca? Olha, a música popular turca, ela é diversificada, mas única. Existe instrumentos que no mundo inteiro não tem, né? Por isso se torna realmente uma particularidade deles. A forma como a música é tratada com muita alegria, mas também tem muito drama, principalmente drama amoroso, né? Se trata muito da questão do abandono do cônjuge, é mais voltada mesmo para a questão do abandono do cônjuge, ou seja, um amor não correspondido, um amor que não começou, mas não teve um final feliz, circunstâncias ali que aconteceu, que de repente separou o casal. Então é muito dramática, né? Tem muito drama, muito melancolismo nas canções turcas. Porém, são muito lindas, as letras são muito fortes, porque trata realmente de coisas que acontecem na vida real, é transmitido através da música, né? E fora ali a melodia, aos instrumentos. Então, realmente, a música turca é muito linda. Tá, a 17ª pergunta é: fale sobre as diferenças entre a parte da Europa e a da Ásia, Estreito de Bósforo. O Márcio Monte, não sei a cidade. Existe uma diferença? Existe. A parte europeia, ela é mais atual, mais renovada, né? Então, quem mora na parte da Turquia, da Europa, em Istambul, é mais aberto, a mente mais aberta, né? Lógico que existe ali os tradicionais, existe os de costumes, né? Mas os jovens, principalmente, eles já estão voltados mais para a atualidade, né? Questão de linha de pensamento, de comportamento, né? Por exemplo, tem pessoas que acham que aqui, todo mundo é vestido de burca, todo mundo usa o hijab, todo mundo é vestido dos pés à cabeça, que não usa roupa curta, que não usa roupa decotada ou roupa transparente, né? Que não usa maquiagem, não usa... Não, existe a parte tradicional, existe a parte do costume, existe, mas existe os mais jovens que já têm, como eu falei, a mente aberta, então eles acabam seguindo a tendência da Europa, né, voltado para atualidades.
Já a parte da Ásia, que é exatamente onde eu estou localizada, já é mais tradicionalismo, já é mais tradição, mais costume, mais reservado. Não quer dizer que são todos. Como eu falei, existem os mais tradicionais e aqueles que estão começando a se libertar um pouco do tradicionalismo e seguindo outras atualidades, né? Com relação ao modo de se vestir, com relação ao modo de se comportar. Então, mas existe essa diferença sim. A parte da Ásia ela é mais tradicional, mais voltada para o costume, para a questão da religião, né? Então eles são mais ali conservadores. 18ª. A Cissa, não sei qual é a cidade. Turquia é maravilhosa? Olha, eu amo o Brasil, né? É o meu país de origem, é o meu país de nascença, né? Não troco o Brasil por nada, apesar de estar aqui na Turquia, mas assim, eu tô aqui na Turquia, mas o meu coração é brasileiro, meu coração tá no Brasil. Tanto é que eu acompanho muito as notícias do Brasil através das mídias, porque aqui mesmo nos noticiários não passa muita informação, a não ser através do YouTube. Então é a maneira como eu fico ali ligada com os acontecimentos do Brasil. Mas a Turquia realmente é um país maravilhoso, as pessoas são pessoas maravilhosas, né? São pessoas bem receptivas, são pessoas bem assim que querem te recepcionar de forma muito agradável. Tanto é que quando eles recebem visita é um banquete, sabe? É feito vários pratos de comida. Já é tradição deles aqui, mas quando se trata de receber um visitante, né, eles fazem de tudo para fazer você se sentir à vontade, se sentir bem, bem-vindo, bem querido. Então, realmente, eu não tenho do que falar com relação ao tratamento da Turquia, né, e do próprio país. Eu amo a Turquia também, eu amo os dois. O Brasil, em primeiro lugar, e a Turquia, que também faz parte do meu coração. 19ª pergunta. Como é o relacionamento entre as pessoas? Tem calor humano igual ao nosso? A religião tem grande influência na vida das pessoas? Você já voou de balões? Aqui são 3 perguntas em uma. Quem fez essa pergunta foi o Léo. Como é o relacionamento entre as pessoas? Tem calor humano igual ao nosso? Não. Realmente, eu acredito que não é só na Turquia, né? Mas mais pela questão do tradicionalismo, de costume, de cultura milenar, né? De, assim, é um povo, assim, que tem muito respeito, não existe essa coisa de você recepcionar a pessoa com um abraço, com um beijo aqui, entendeu? A não ser os homens que se relacionam ali, que se cumprimentam com um beijo na testa, que já é mais voltado para a religião, né? Por eles serem muçulmanos, eles se cumprimentam assim, os homens. Os homens aqui têm o costume de andar de mãos dadas, às vezes são até confundidos, né? Por essa maneira, mas é porque a amizade aqui para eles é muito, muito, muito importante. Um amigo é como se fosse um irmão. Então, realmente, mas esse calor humano que existe, geralmente o povo europeu também é assim, né? É mais considerado frio. Nós, brasileiros, que temos esse hábito de abraçar, de cumprimentar com um beijo no rosto, né? De estar ali sempre de mãos dadas. Então, nós somos realmente... Mas aqui para eles, isso já seria uma aproximação muito grande entre pessoas diferentes, né? Não se tratando de, por exemplo, de casal, de repente um homem e uma mulher que são só amigos, andar de mãos dadas ali, ele já veio como um relacionamento, entendeu? Então, esse calor humano que a gente tem, realmente aqui não existe. Existe mais a questão do respeito. A religião tem grande influência na vida das pessoas? Olha, tem, assim como existe de todas as religiões, o praticante e o não praticante, o muçulmano também não é diferente. Existe o muçulmano que leva a religião a sério, que realmente é praticante, ou seja, ora 5 vezes ao dia, vai sempre à mesquita,
não bebe, não fuma, não come carne de porco em nenhuma hipótese, nenhuma ocasião, né? E segue todos, lê o Alcorão. Então, assim, ó, segue realmente a religião. E tem os que são muçulmanos, mas que não são praticantes. Ou seja, bebe, fuma. Se você for ver aqui, praticamente boa parte da Turquia são fumantes. Isso, tanto homens quanto mulheres. Então, eles são muçulmanos, porém, né, não pratica. Então, isso daí é uma questão, assim, de dizer que influencia, porque eu não vejo. Se influenciasse, talvez a maioria não fumasse, não bebia bebida alcoólica, né? Então, essa questão aí é meio complicado. Se eu já voei de balão? Não. O balão fica na Capadócia. Eu visitei, realmente fiquei 3, 4 dias na Capadócia. Visitei ali cidade subterrânea, visitei cavernas, visitei pontos de igrejas cristãs antigas, né? Conheci muitos pontos turísticos ali da Capadócia, porém, infelizmente do balão não pude porque o meu companheiro tem medo de altura. Então, tanto é que na tirolesa eu fui sozinha, né? Ele não quis ir também porque tem medo de altura. Então, do balão eu não ia ter como ir sozinha. Ele ia ter que ir comigo. E por causa do medo dele, então eu não tive essa oportunidade de andar de balão. Mas vale a pena, é muito lindo. A Capadócia em si, ela é linda, porém vista do alto é uma coisa assim extremamente linda, né? Porque você vê ali aquelas casas de fada, né? Então vale a pena. 20ª pergunta. Qual a origem da festividade dos balões? Faz parte do folclore local? O Felipe de Praia Grande fez essa pergunta. Bom, a festividade dos balões, e se faz parte do folclore local, na verdade não se trata nem de festividade e nem se trata de folclore. É uma atração turística que tem na Capadócia, que realmente é só na Capadócia que tem. E assim, tem todos os dias os voos de balão? Não. Porque, devido a um acidente que teve antigamente, onde inclusive, se eu não me engano, segundo a pessoa me falou, morreu um brasileiro, uma brasileira nesse acidente, porque antigamente os balões se levantavam para voo a qualquer dia, qualquer hora, independente da situação do tempo. Devido a esse acidente que teve, o governo agora proíbe que os balões levantem voo se tiver com uma situação do tempo desfavorável, para justamente evitar que aconteça esses acidentes. Então não é sempre. E não faz parte de um folclore, tá? Realmente a questão dos balões é atração turística, que quem vai à Capadócia, né, paga ali, não é barato, mas vale a pena, eu acredito. E logo bem de madrugada, bem cedinho de madrugada, os balões já começam a se preparar para levantar, né? E fica ali uma parte sobrevoando toda a região da Capadócia. Então, eu espero que eu tenha respondido, Felipe. 21ª pergunta. O que os turcos comem no café da manhã? Qual o prato de comida mais típico daí? Essa pergunta coincide com a que eu respondi lá atrás, mas o que os turcos comem no café da manhã? Bom, o café da manhã na Turquia é diferente porque eles tomam o cafezinho turco, né, que vem acompanhado de um doce da Turquia famosíssimo chamado lokum, né, ou chocolate. Esse é o hábito do café. Porém, existe o café principal para eles, é o kahvaltı, que é como eu falei numa pergunta anterior. O kahvaltı é uma pequena refeição, que de pequeno só tem um nome, que é aquele banquete. Inclusive eu já até compartilhei uma foto de como que é esse kahvaltı, e realmente nem, por mais que tenha ali 10 pessoas, as 10 pessoas não conseguem comer tudo aquilo. Por quê? Porque é muita coisa, é muita refeição, né? Então, a refeição principal para eles
Não é o café como nós brasileiros que tomamos café com leite, pão na chapa, pão com manteiga, pão com margarina, com requeijão, né? Não. O café deles é essa refeição chamada Kavalter, que é a pequena refeição que é praticamente um almoço de tanta coisa que tem ali. Foi o Luiz Caruz, de Alegrete, Rio Grande do Sul. Qual o prato de comida mais típico? 22ª pergunta. Qual o valor da lira turca em relação ao dólar americano? Quem me fez essa pergunta foi Silvia C. Bom, atualmente a lira turca ela está bem desvalorizada no mercado. O dólar aqui está, deixa eu ver, vou até te passar do dia de hoje, que é dia 7 de dezembro, o dólar está 13,63 liras e o euro 15,36 liras. Ou seja, as coisas realmente estão ficando muito alto o preço das mercadorias do mercado, devido justamente à cotação do dólar está cada vez subindo, né? Já teve um pico muito alto semana retrasada, que é onde teve todo aquele alvoroço na Turquia, porém agora já está ali na faixa de 13 liras turca. E a lira turca, ela é desvalorizada com relação à nossa moeda real, né? A nossa moeda brasileira. Então, para você ver que realmente está bem desvalorizada com relação ao dólar americano. 23ª pergunta. Qual a religião predominante na Turquia? Tem abertura para todas as outras? Quem me fez essa pergunta foi o Sérgio Ramos, do Rio de Janeiro. A religião predominante na Turquia é o islamismo, né? São de maioria muçulmanas. Porém, existe, como é um país laico, né? De origem muçulmana, sim, mas eles respeitam as outras religiões. Então, você tem a liberdade, por exemplo, se você é cristã, você tem a tua liberdade para seguir a tua religião. Ah, vou chegar na Turquia, eles vão me obrigar a ser muçulmano? Não. Ah, casei com um turco, eles vão me obrigar a ser muçulmana? Não. Então, eles respeitam, entendeu? Eu acho que é uma questão de particularidade sua, é você decidir, né? Ninguém te obriga, mas eles respeitam a tua religião e tem sim, né, abertura para as outras, para cristianismo evangélico, o catolicismo, né, e tantas outras religiões. É um país aberto, né? É um país laico, mas a origem mesmo, na maioria, são muçulmanas, eles são realmente muçulmanos. 24ª pergunta. Qual a visão do povo e da mídia turca sobre o Brasil atual? Quem fez essa pergunta foi o Regis Ferreira, de Minas Gerais. Bom, qual a visão do povo e da mídia turca? Inclusive, Regis, eu fiz um vídeo, né? O que os turcos pensam sobre o governo atual, sobre o governo brasileiro, né? Então, assim, ó, não podemos culpar a imagem que eles têm distorcidas do Brasil com relação ao Brasil, com relação ao governo, porque eles consomem tudo que é mostrado na mídia daqui da Turquia. Então, como eu falei no vídeo anterior, nós sabemos que existe um movimento muito grande da parte da mídia brasileira em querer denegrir a imagem do governo perante os outros países, perante as outras nações, né? É como se eles pegassem exatamente tudo e jogassem no ventilador e, né, todo mundo segue aquela linha de pensamento. Ah, o Brasil é assim por causa do governo, o Brasil tá assim por causa do presidente. Então, assim, ó, eles consomem exatamente tudo o que a mídia passa e vem, infelizmente, da mídia brasileira. Ou seja, a questão da mídia ali vai tentar, ao máximo que puder, alcançar os outros países, mostrando que o país está numa situação financeira ruim, está numa situação de economia ruim, né? Questão de queimadas e desmatamento da Amazônia, sempre coisa negativa. Dificilmente as notícias que passam aqui no Brasil, que passam do Brasil aqui na Turquia,
são pontos positivos, né? Por quê? Porque existe esse movimento que eu falei que faz de tudo para querer culpar o presidente por tudo que acontece no país. E nós, como brasileiros, nós sabemos a realidade, né? A gente sabe que é outra coisa. Tá, então, como eu falei, a 26ª pergunta quem me fez foi o Valmir Nascimento, de Minas Gerais, né? E com relação aos turcos não gostarem de ser confundido com os libaneses e vice-versa. Eu já respondi, né? Isso daí se trata de um desentendimento antigo, né? Eu acredito que muito, muito, muito antigo mesmo. Realmente existe um motivo aí para eles existir essa rivalidade entre eles, né? De um não gostar de ser confundido com o outro e assim vice-versa. Segunda pergunta que ele fez, foram várias. Já foi a casa onde viveu Maria e José, mesmo que você não seja católica? Cristã, né? Mas voltada para o evangélico. Mas já fui católica quando era criança. E por uma decisão minha na fase adulta, eu decidi me converter ao cristianismo evangélico. Mas não critico nenhuma outra religião, respeito, né? Eu acho que cada um faz a escolha de acordo com aquilo que acha a necessidade para si. Mas se eu já fui aonde está a casa de Maria e José, infelizmente, é como eu falei, também respondi na pergunta anterior, que, se eu não me engano, a casa de Maria fica em Efésios, né? E eu ainda não tive a oportunidade de estar conhecendo essa cidade. Porém, eu iria sim, se eu tivesse essa oportunidade de ir em Efésios, de realmente conhecer a casa onde viveu Maria, a mãe de Jesus, né? E o pai, José. Porque por se tratar de algo tão presente, né? Muito antigo, milenar, mas que é atual, né? Que é muito presente no dia de hoje e vai ser por longos e longos milênios, né? É uma coisa que não tem como se apagar. Então, eu acredito que realmente eu visitaria com maior prazer para conhecer, saber ali aonde foi, né, que viveu a mãe de Jesus, o pai de Jesus, né? Provavelmente ali, acredito que nessa própria casa tinha ali aonde nasceu Jesus, que foi numa manjedoura, né? Então, seria bem interessante, mas eu conheceria sim, não tenho preconceito nenhum com relação a isso. Tem judeu na Turquia? Eu acredito que sim, né? Porque Israel fica logo ali. Então, mas são poucos, né? Como existe no Brasil judeus também, né? E existe também a mistura de brasileiros com sangue judeu, né? Por questão do que aconteceu no passado, né? Que fugiram de guerras. Então, eu acredito que aí, quase em toda parte do mundo, existe ali um sangue judeu. Qual é a descendência dos turcos? Como eu falei, os turcos se tornaram um povo único, né? Por isso que talvez exista essa rivalidade entre eles e os curdos, entre os sírios, mas eles são raça pura, né? Pelo menos eles gostam de ser considerado raça pura. Então, os turcos, a descendência, eu acho que se a gente for, na verdade, pesquisar e analisar a questão da descendência do ser humano, existe ali a descendência ali dos povos da Bíblia, né? Na verdade, tudo começou ali. Então, tem uns que é da família de Abraão, tem uns que é da família de Jacó, né? De Noé. Então, eu acredito que, né, se a gente for se aprofundar mesmo na questão do DNA, eu acho que tem ali, acho que até por isso que existe essa desavença, essa guerra, né? Porque se trata de coisa ali muito antiga. Porque os turcos têm olhos claros. Realmente, a maioria deles
têm olhos claros, né? Não digo assim azuis e verde, mas são uns olhos assim mais pro mel, uns verdes assim, mais claro, né? Eu acredito que justamente por causa da descendência, né? Mais da parte aqui europeia e asiática. Qual a porcentagem de muçulmanos na Turquia? Bom, como eu falei, a porcentagem, eu acredito que aí uns 95% da Turquia são muçulmanos. Mas, como eu falei também, respondendo a pergunta anterior, existe os praticantes e os não praticantes. Ou seja, aqueles que realmente seguem a religião, que levam a sério, né? Isso até mais as pessoas idosas. E existe aqueles que não seguem a religião, que não levam, que são muçulmanos, mas não levam a sério. Então, eu acredito muito que existe essa questão realmente da maioria dos turcos serem muçulmanos, porém existe essa diferença entre praticantes e não praticantes, e talvez outros que seguem outras religiões. Ok, Valmir? Espero ter respondido a tua pergunta. Eu agradeço a todos vocês que participaram, que interagiram, que enviaram essas perguntas de curiosidade que vocês têm daqui da Turquia. Eu espero ter respondido a todas, a ter esclarecido as dúvidas e provavelmente mais para frente eu vou estar trazendo outro vídeo como esse, né? E conto com a participação novamente de todos vocês. Eu agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de ativar o sininho para você ser notificado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo, ou seja, você vai ser notificado, vai ser avisado. Geralmente eu posto vídeo com estreia. O que é esse estreia? Que você pode participar e interagir comigo através do chat. E é de graça, gente, não paga nada, tá? Quem puder, devido ao horário, né? Nós sabemos que existe aí uma diferença de fuso horário de 6 horas a mais do Brasil. E o horário que eu posto aqui na Turquia são as 10 da noite, que é 4 da tarde no Brasil. Então, eu não tenho como postar além desse horário, porque praticamente para mim já é muito tarde aqui, né? E eu descanso. Mas eu vou estar estudando aí um meio de estar podendo postar pelo menos no fim de semana, né? Que a maioria não trabalha, então de estar postando um horário aí onde dê para vocês estarem participando através do chat. É bem interessante. E se você, além de ativar o sininho, como eu falei, você deixa o seu like, o que você achou do vídeo de hoje, se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, deixa nos comentários, participa nos comentários, é muito importante também essa participação. E se quiser compartilhar, eu agradeço. Então, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Fui! O vídeo que eu vou estar compartilhando hoje é sobre perguntas e respostas dos internautas. Ou seja, o vídeo que eu vou estar compartilhando hoje é um post que eu fiz. O vídeo que eu vou estar compartilhando hoje é sobre perguntas e respostas. Ou seja, o vídeo que eu vou estar compartilhando hoje é sobre perguntas e respostas. Café.